Estamos aqui hoje, mais uma vez, dando continuidade à nossa formação sobre evangelização na família. Grande desafio nos dias de hoje. Mas eu quero te questionar. E como nós, como mulheres, devemos viver a maternidade? Qual é o papel da mulher numa família? Como a mulher pode contribuir melhor para o plano de Deus na evangelização da sua casa? Eu quero trazer para vocês a continuidade do que temos acompanhado, do que temos estudado, um pouquinho do que aconteceu com a família de Isaac, o filho de Abraão. Sim, em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra, como foi a vida do filho de Abraão, Isaac. Ele se casou com uma mulher chamada Rebeca. E quando ela engravidou, a barriga dela pulava e sacudia e coisas estranhas aconteciam. Ela foi orar e perguntar para Deus o que estava acontecendo. E Deus falou para ela: 2 nações trazes no teu ventre, desde tuas entranhas 2 povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro povo. O mais velho servirá ao mais novo. Quando ela recebe esta palavra do Senhor, ela compreende que vai acontecer uma inversão na primogenitura. A primogenitura para o povo antigo tinha muito significado, porque era uma forma de garantir a continuidade das famílias. Uma família precisava se proteger, precisava trabalhar unida para sua subsistência, e para ter continuidade e garantias financeiras, uma família precisava ter um líder. E para evitar a disputa desses líderes, a lei já trazia essa perspectiva do primogênito. Então, o filho mais velho, aquele que recebia a bênção de primogênito, ele podia continuar com o nome do pai. Ele tinha o direito de continuar com o nome do pai. Ele tinha direito de autoridade sobre os outros irmãos. E também, como primogênito, ele tinha uma bênção de porção dobrada. Que isso nós vamos ver claramente depois na vida de Jacó acontecendo. E vemos também no seu filho, José. José, o José do Egito, que todo mundo conhece a história. José do Egito, que lá no Egito, tudo que tocava também prosperava. Porque ele trazia essa consequência das bênçãos que Abraão, de Isaac e de Jacó, ele trazia sobre a sua vida. Quando Rebeca vê essa promessa, ela guarda no seu coração: o filho mais moço é que deve ser o líder. E aí ela faz aquilo que a gente, como mulher, muitas vezes acaba tentada a fazer. Ela resolver, né? Vamos dizer assim. Ela resolve fazer acontecer do jeitinho dela. E vai enfiando na cabeça do guri que ele é o primogênito escolhido. Que ele é que deve ser abençoado. Tanto é que quando o irmão dele chega um dia da caçada, louco de fome, pede um prato de sopa para ele, ele pergunta para seu irmão Esaú: não quer trocar esse prato de comida pelo teu direito de primogênito? Aí Esaú diz assim: quero, porque que me adianta, né? Com a fome que eu tô. E acaba brincando com uma coisa tão séria. Acaba brincando com a posição que ele tinha direito. Isso não agrada a Deus, né? Não podemos brincar com as coisas de Deus. Abriu mão da promessa, abriu mão da primogenitura por um prato de lentilha, mas não foi ainda ali que ele perdeu. Ele foi perder mesmo, foi quando Rebeca vem, escuta que Isaac promete para Esaú que vai dar a bênção para ele naquele dia, pede para Esaú ir caçar. Ela escuta e diz assim para o seu filho mais moço: vamos nós fazer primeiro, então, um prato bem gostoso para o teu pai, tu te fantasia do teu irmão. Nessa altura da vida, o pai já era cego, e ele acaba trapaceando-se, fingindo, botando até as roupas do irmão, se cobrindo de pelego para parecer peludo, para enganar um pai cego, para roubar uma bênção. Tanto era a importância dessa bênção. Mas vamos abrir um parêntese importantíssimo aqui. Toda essa trapaça só deu certo porque em algum momento Esaú vendeu o seu direito. E o mundo espiritual é assim, meus irmãos. Temos que cuidar as nossas palavras. As palavras que dizemos, elas podem sim interferir em perda ou ganho de autoridade. O que nós dizemos para os nossos filhos? Nós, como mães, principalmente, formamos a mentalidade dos nossos filhos e a visão que os nossos filhos têm de si mesmos. Rebeca falava o tempo todo para
para Jacó da promessa que tinha sobre ele. Ele acreditou nessa promessa. É claro que nós não devemos sair fazendo ardis desse jeito, mas também podemos aprender que nós, como mães, podemos incutir no coração dos nossos filhos quem eles verdadeiramente são. A igreja nos ensina que os nossos filhos são sacerdotes, profetas e reis. É isso que eles recebem quando são batizados. Eles são enxertados em Cristo. E como Cristo é sacerdote, profeta e rei, cada um de nós também é. E o catecismo vem nos falar como educar um filho para Deus. Olha só, no número 2222, esse é facilzinho de decorar. Os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Você já não viu pai e mãe que trata o filho como um sonho, como um projeto, como algo que quis muito, trata um filho como um bibelô, trata um filho como uma fonte de amor que receberá? Um pai e uma mãe que coloca o filho nos seus vazios emocionais e não compreende que é uma missão para Deus? Meus irmãos, cuidado com isso. Um filho é um projeto de Deus. O filho é de Deus e a ele devolveremos. Nós nunca poderíamos ter filhos se Deus não nos abençoasse. Prova é que tantas pessoas sonham em ser pais e mães e não conseguem. Mas se você foi escolhido para esse chamado, olhe para o seu filho como um filho de Deus, mas com uma visão profética, acreditando verdadeiramente que Deus chama teus filhos para grandes coisas. Plante no coração deles sonhos verdadeiros do que realmente Deus sonha para eles. E Deus vai dar um jeito de fazer acontecer. Não precisa você mesma fazer acontecer, mãe. Vou dizer essa para a mãe, porque os pais não são assim. Né? Não precisa a gente dar uma de Rebeca e sair fazendo acontecer. Então, quando Jacó recebe essa bênção, Deus diz para ele assim, achando que era o filho mais velho: este é o cheiro do meu filho, e é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê orvalho do céu, fertilidade da terra, trigo e mosto de abundância. Que os povos te sirvam e as nações se prostrem diante de ti. Se o Senhor dos teus irmãos, e diante de ti incline-se os filhos de tua mãe. Maldito quem te amaldiçoar, bendito quem te abençoar. Nós sabemos que por conta dessas duas enganações que Jacó fez, ele pagou um preço. Deus deu um jeito de cobrar, de fazer com que ele pagasse essa pena. Deus não retirou a bênção. Mas ele teve que passar por um processo de arrependimento. Foi enganado, fugiu, né? Quando o irmão descobriu, fugiu. Foi para casa de um tio, acabou se apaixonando pela filha mais moça, que era lindíssima. E o tio era meio malandrinho. Aí o tio dele, Labão, disse para ele assim: não, então trabalha 7 anos para mim, que ela ainda é muito novinha, e daqui a 7 anos eu deixo vocês casarem. Ele trabalha 7 anos. Aí, naquele tempo, sabe como eram as cerimônias, né? Ele se casa, ele consuma o casamento. Quando vê, no outro dia de manhã, na verdade, ele dormiu. Foi com a irmã mais velha, que era feinha, desenchavida, aquela que ninguém queria. E ele já estava casado e já tinha consumado o casamento. Então, Labão disse para ele assim: não, então, trabalha mais 7 anos. Mais 7, e aí pode ficar com as duas. Veja só o que acontece. 7 é um número muito simbólico na palavra de Deus. Porque para o povo hebreu, o 7 tinha 2 significados. Um é aquele bem comum que a gente já viu, que Jesus usou várias vezes, que é o significado de plenitude. Então, o 7, quando Jesus disse, deveis perdoar 70 vezes 7, significa perdoar abundantemente, perdoar plenamente. Plenamente vezes plenamente. Então, perdoar mesmo, né? Essa é uma das aplicações. Mas também no Antigo Testamento, 7 anos especialmente, significa pena a ser cumprida, pagamento de dívida. Então Jacó pagou 2 vezes. Uma vez por ter enganado o irmão para ele vender o seu direito, e outra vez por ter enganado o pai para roubar a bênção. Mas a bênção continuou com ele. Ele continuou sendo o primogênito, simbolizando aí uma grande promessa que a humanidade iria viver. Cristo, aquele que depois de Adão é o primogênito desde o princípio. Por como Cristo é o primogênito desde o princípio? Porque a Santíssima Trindade sempre existiu. E então Deus se manifesta como Deus para nós naquele tempo, mas como Cristo sempre existiu.
Então, essa troca de primogenitura que nós vemos tantas vezes no Antigo Testamento, nada mais é do que uma prefiguração de Cristo que vem sobre nós como primogênito desde o princípio, o primogênito da humanidade, aquele que tem a autoridade, aquele que traz em si o nome de Deus e aquele que toca para que as coisas frutifiquem. Então, meus irmãos, esta mulher, a Rebeca, ela faz as coisas acontecerem do jeito dela. Mas vamos ver no Novo Testamento uma outra figura feminina, uma outra mãe, que faz outra dessas também. Mas esta a igreja reconhece como santa, Santa Maria Salomé. Pega lá na sua palavra, Mateus 20, versículo 20, que vai contar o que a mulher de Zebedeu, a mãe de São João e de Santiago, aprontou diante de todo mundo, principalmente dos discípulos. A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, dirigiu-se a Jesus e prostrou-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber do cálice que estou para beber? Eles responderam: podemos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, é maravilhosa esta palavra. Eu amo esta palavra. Porque fala, inclusive, que os discípulos ficam questionando, cochichando sobre o que ela pediu. Porque, realmente, para quem olha de fora, o que é isso? Que ousadia! Ela chega lá e pede um lugar para cada um dos filhos do lado dele no reino dos céus. Claro que a gente não pode nem imaginar o que passava pela cabeça dela. Mas eu sei que ela não era uma pessoa que não tinha noção de quem era Jesus. Existe uma tradição muito antiga que diz que Santa Maria Salomé era parteira e que, inclusive, ela teria atestado a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Santa Maria Salomé era amiga e parente de Nossa Senhora e andava sempre com ela. E por conta disso, ela andava sempre com Jesus. Também as antigas tradições da igreja apontam que o marido dela, Zebedeu, era um dos financiadores, inclusive, da missão de Jesus, da caminhada que Jesus fazia de ir anunciando o reino de Deus que estava por chegar. Meus queridos, Santa Maria Salomé sabia o que estava pedindo. Ela sabia com quem estava falando. Ela não sabia qual era o cálice que Jesus ia beber. Isso ela não sabia. Mas ali, confiantemente, eles dizem, ela e seus filhos: podemos. Podemos. Depois a coisa fica feia. Depois Pedro foge quando Jesus vai ser crucificado e os outros discípulos, quase todos, menos João. Aos pés da cruz de Cristo, nós vemos a figura das 3 Marias, sendo que uma delas é Santa Maria Salomé. Nós vemos São João aos pés da cruz de Cristo. Ele ficou com Nossa Senhora e com a própria mãe dele. Lá do alto, Jesus olha para esta cena e diz para João, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E a igreja sempre nos fala sobre isso e nos mostrando como Cristo nos deu sua mãe. Nos deu sua mãe no sentido espiritual, nos deu sua mãe no sentido de rainha da humanidade. Esta mulher que vem imaculada, porque Deus a fez imaculada, que vem e proporciona para nós uma ligação de amor com Deus. Mulher como nós, mas obediente até o fim. Eu vejo em Santa Maria Salomé, amiga de Nossa Senhora, um caminho de sabedoria para nós mães. Fiquemos com Nossa Senhora. Vamos fazer do jeito que Nossa Senhora faz. Vamos andar por onde Nossa Senhora anda. Vamos ficar onde Nossa Senhora fica. E aí nós vamos ficar bem e os nossos filhos também. Se Nossa Senhora estiver seguindo Jesus na caminhada, na evangelização, nós estamos com ela. Se ela estiver seguindo Jesus aos pés da cruz, no momento de sofrimento, nós estaremos com ela. E os nossos filhos também. Queira Deus que nós possamos ser tão dóceis a ponto de ver a graça de Deus acontecer. Temos que ter, sim, ousadia na oração.
consagrar os nossos filhos a Deus, pedir mais a Deus pelos nossos filhos, orar com autoridade e não recuar do nosso posicionamento de mãe, olhando sempre para os nossos filhos como filhos de Deus, sacerdotes, profetas e reis, chamados para grandes coisas. Confiantes nisso. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquemos em paz, que o Senhor vai resgatar um por um da nossa família do jeitinho que Ele quiser. Que o Senhor vai guardar os seus. Ele vai fazer acontecer a partir do nosso sim, do nosso doce sim, do nosso sim confiante, do nosso sim amigo, do nosso sim fiel, como foi de Santa Maria Salomé, até os pés da cruz. Vamos então orar, pedindo a Nossa Senhora que receba a nossa família em consagração. Virgem Maria, Mãe querida, nós sabemos que quando estamos contigo, obedecemos radicalmente ao teu Filho Jesus. Quando estamos contigo, conseguimos fazer tudo o que ele nos ensina, porque o teu jeito é suave, a tua orientação é segura. Então, Mãe querida, eu hoje renovo a minha consagração a ti. Eu me renovo como filha. Estou agora no teu colo e confiante sobre o teu manto azul. E também tudo que é meu, Mãe. Meus filhos, as minhas atividades, a minha descendência como um todo, Senhora, tudo. O meu casamento, minha profissão, minha vocação. Mãe, recebe-me. Mãe, acolhe-me. Mãe, protege-me. Segura na minha mão para que eu não fuja da minha cruz. Acompanha-me para que eu possa viver um tempo novo de Deus, com a igreja. Acompanha-me, Mãe, para que também eu possa experimentar do Espírito Santo e ficar cheia do Espírito como tu és. Eu fico contigo, Mãe querida, porque eu quero estar com teu Filho Jesus, do seu lado. Eu quero estar com teu Filho Jesus, sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém, irmãos. Foi uma alegria estar com vocês. Estávamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aconteça o que acontecer. Não recue nesse caminho formativo que você está fazendo. Faça como Santa Maria Salomé. Continue com Jesus. Até a próxima.